Nós iremos falar sobre o ser cristão, o que é ser cristão, o que é viver o cristianismo, viver a vontade de Deus, viver a palavra de Deus. Será que estamos prontos verdadeiramente para a vinda do Senhor? Será que estamos preparados para esse grande dia? Nós sabemos que a nossa caminhada em Cristo e fora de Cristo não é fácil, né? Eu falo para aqueles que têm a intimidade com Deus, já não é fácil. E para aqueles que não têm intimidade com Deus, também não é fácil. Mas entre um e outro nós temos uma esperança, né? Uma esperança de vivermos a promessa do Senhor de salvação, de limpeza espiritual, de pureza espiritual. Nós sabemos que Jesus ele veio para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância. E diante de tudo que nós temos visto, diante de tudo que nós temos acompanhado, se torna cada vez mais difícil mantermos uma fé firme em Cristo Jesus, mantermos as lâmpadas acesas com azeite, né, o azeite ali transbordante. É difícil diante do cenário que vivemos. Não é só por conta da guerra, mas também é por conta da apostasia. Eu queria contar alguns testemunhos, queria fazer algumas especificações e junto disso, né, meditarmos um pouco mais sobre a vida em Cristo. Eu gostaria de ler João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Nós entendemos que esse versículo, ele não mostra que todos se tornam filhos de Deus, mas ele diz exatamente que todos recebem o direito de se tornarem, mas não quer dizer que serão filhos de Deus. Porque os filhos de Deus verdadeiros, ele tem que passar por etapas e tem que viver na aprovação de Deus, tem que viver em santificação, tem que viver em pureza espiritual. Então, nem todos são filhos de Deus, ainda que confessem o nome de Cristo Jesus. Eu tinha feito um vídeo, inclusive está no canal, sobre as fases do cristão. E nós vimos que temos a fase de ovelha, temos a fase de discípulos, temos a fase de filhos e, por último, servos de Deus. Então, temos que viver cada etapa. Os filhos, os que são nominados filhos, eles são obedientes, eles são tementes, eles são disciplinados, eles sujeitam à vontade de Deus, eles observam a palavra de Deus, eles andam em espírito, eles vivem a verdade. Então, os filhos de Deus, eles têm essas características e que são poucos. Nós vemos hoje que, na verdade, a igreja tem sido escarnecida. A igreja que eu falo, Cristo, tem sido escarnecido. Alguns dias atrás, nós estávamos aqui em um culto e duas irmãs, elas ouviram a voz do inimigo rindo na porta da igreja. E rapidamente elas olharam e uma até perguntou para a outra: tu ouviu? E ela disse: ouvi. E elas entenderam que era o inimigo. Dias depois, uma irmã também, de oração, ela estava, descansando, praticamente dormindo ali, descansando,
quando ela também ouve, né? Ela escuta ali, ela é acordada, nós sabemos que a nossa percepção ela é muito sensível. Quando nós estamos em espírito, mesmo dormindo, nossa percepção espiritual ela é extraordinária. Nós conseguimos detectar, acordar, sentir coisas assim que não se pode explicar. E ela também ouviu o inimigo rindo. Ela ouviu o inimigo rindo dela. E nós temos aqui um grupo de oração, as mulheres se reúnem para orar, para interceder. E nesse momento, ela começou a relatar sobre o que aconteceu. E o Senhor, no momento oportuno, Ele nos falou aquilo que estava, acontecendo. Que na verdade, o inimigo ele não estava rindo de pessoas, ele não ri de mim, ele não ri de você, ele não ri da congregação, da denominação, ele não ri. Na verdade, ele é zombador, ele é escarnecedor. E ele escarnece e zomba da palavra de Deus, da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Porque, na verdade, essa ação, esse espírito, ele também é caracterizado pelo espírito do anticristo, que se opõe a tudo que é de Deus, ou objeto de Deus, ou objeto de culto, ou de adoração. Então, nós podemos entender que essa guerra, nessa luta, o inimigo ele tem se levantado com força para tentar abater o cristão, para tentar abater os servos de Deus, para tentar abater os filhos de Deus. Servos é aqueles que têm trabalhado na obra incansavelmente, que têm se doado, que têm se dedicado, são aqueles que estão sendo mártires, são aqueles que estão sendo alvos mais profundos do inimigo, porque estão na linha de batalha, na linha de frente, estão guerreando de dia e de noite, seja na intercessão, seja como mensageiro de Deus, carregando a palavra, como evangelista, como missionário, como um pregador em campo que não para, que está de um lado para o outro, pregando, anunciando as boas novas do Senhor Jesus. Eles são altamente afetados pelo poder das trevas, eles são tentados, eles são de todas as formas tentados a caírem. O inimigo lança vários tipos de armadilha para que eles venham cair. Então sentem, não tem como não sentir o ataque do inimigo, ainda mais no tempo em que nós estamos vivendo. A Bíblia nos mostra que o mundo jaz o maligno. O que ele está dizendo? O sistema desse mundo pertence ao maligno. A ideologia desse mundo, quem governa é o maligno. Tudo isso que nós estamos vendo escarnecendo do nome de Deus. Veja que nós somos perseguidos por causa do nome, da palavra de Cristo, de Deus que está em nós, não por nós mesmos. Porque Jeremias mostra que o Senhor tem compromisso com a palavra de Deus, não é com homens. Então, se a palavra de Deus está em nós e nós estamos sendo atacados, é por carregarmos a palavra de Deus. É por buscarmos viver a palavra de Deus. Então, é o Espírito Santo de Deus que está em nós, que está sendo escarnecido, que está sendo humilhado, que está sendo zombado, e não nossa própria vida. A nossa vida em si já é motivo de zombaria. O inimigo não tem por que zombar de nossas vidas, porque diante dele nós não somos nada. Mas quando nós carregamos Cristo, quando nós carregamos o exemplo de Cristo, o Espírito Santo de Deus, aí sim ele se levanta. Ele se levanta contra aquele que habita em nós. É por isso que muitos têm se levantado. É por isso que muitos têm escarnecido, zombado. E o Senhor nos mostra que isso iria acontecer. É mister que nós venhamos ser zombados, escarnecidos, humilhados, maltratados, presos ou até mesmo mortos. Porque assim aconteceu com os profetas, assim aconteceu com os discípulos, assim aconteceu com o próprio Cristo. Nós entendemos que é o que carregamos que nos faz verdadeiros cristãos.
É o Espírito Santo de Deus que nos faz verdadeiros cristãos. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós iremos andar por Ele. Nós iremos se mover baseado no direcionamento da Sua palavra. Nós iremos sujeitar as Suas ordenanças. Então, verdadeiramente, nós podemos dizer que não vivo eu, mas Cristo, o Espírito de Deus, vive em mim. E é por isso que nós somos oprimidos, sufocados pelo sistema desse mundo. O mundo, ele quer tentar apagar o cristão. Ele quer tentar apagar os valores de Cristo. Veja como ele tem se implantado em escolas. Veja como o espírito do anticristo tem se implantado na igreja, com mentiras, com engano. Veja como o evangelho ele já não sai mais puro, ele sai pervertido, ele tem um fundo de verdade e meio mundo de mentira. Veja como a ideologia ela mudou. Veja como as leis mudaram. Veja como o método de ensino mudou. O que antes era a raiz, o que antes era a base, era a estrutura, era um firmamento sólido que fazia cristãos verdadeiros, sem mimimi, cristãos que conseguiam viver com fome, com sede, passando necessidade em todos os sentidos, que conseguiam suportar as guerras, as lutas, as afrontas, que venciam os ataques malignos, que não se deixavam levar por falsas doutrinas. Veja que hoje poucos cristãos vivem dessa forma, porque a base, porque o sistema, porque o espírito do anticristo tem entrado em várias modalidades hoje no mundo, e eu falo mundo cristão, e tem destruído a verdade, tem destruído a obra de Deus. Quando eu falo obra de Deus, eu estou falando a palavra. Tem destruído para aqueles que dão ouvidos, mas para aqueles que estão vigilantes, que estão em Cristo Jesus, que são verdadeiros discípulos, filhos de Deus, como João fala, eles estão carregando o nome do Senhor com honra, com dedicação, com empenho. Esses não serão confundidos, não serão envergonhados e alcançarão a coroa da vitória. Mas sabe o que é interessante? Nós, como cristãos, não queremos passar por lutas. Ainda somos fracos. Nós vemos esse cenário e tudo o que está acontecendo. Vemos a ideologia, tudo isso que eu falei, não só guerras. Nós vemos até a nossa própria vida, o quanto nós somos deficientes em Cristo Jesus, o quanto nós necessitamos de mudança, de transformação, de avivamento, o quanto nós necessitamos de batismo, o quanto nós necessitamos de fidelidade, o quanto que nós necessitamos de crescimento espiritual. E ao invés de lutarmos para aperfeiçoarmos, para seguirmos crescendo, para seguirmos em transformação, muitos preferem se acomodar na vida que vive. Muitos preferem deixar de lado a luta, a batalha e viver empurrando com a barriga. Não, depois eu vivo, depois eu faço, depois eu oro, depois eu busco. O verdadeiro cristão, ele tem intimidade com Deus. O verdadeiro cristão, ele tem testemunho de obras de vida, de salvação, da presença de Deus, do poder de Deus. O verdadeiro cristão, ele não é só o nome, ele é a manifestação. Muitos cristãos hoje, nós vemos a carência na igreja, no meio cristão. Quando eu falo igreja, eu estou falando em um todo, porque em vários lugares do mundo existem pessoas que estão vivendo para Cristo com poder, com autoridade, com ousadia, se sujeitando em obediência, em santidade, mas também em todos os lugares do mundo existem aqueles que estão negligenciando a salvação, o presente, o dom gratuito de Deus. Então, quando eu falo a igreja, eu estou falando um contexto geral, porque a igreja está espalhada, o corpo está espalhado nos 4 cantos dessa terra.
Nós vemos muita deficiência, cristão que não consegue ter uma vida em Cristo, que não consegue orar com qualidade, que não consegue tirar um tempo de oração com qualidade, que não consegue meditar na palavra mais de meia hora ou mais de uma hora, que não consegue estar em uma vigília, que ainda não consegue participar de um culto e se concentrar de uma forma que absorva a palavra de Deus, que não venha se distrair. Ainda existe cristão que não tem conseguido deixar o celular para ouvir um culto. Existem cristãos que não conseguem manter a sua vida em conexão com Deus. É interessante o quanto o corpo de Cristo tem sido deficiente de não buscar com excelência, de não buscar com qualidade, de não se alimentar do pão da vida, de não beber do Espírito Santo de Deus, de ser tomado pelo Espírito e começar a orar em línguas e profetizar e começar ali a ser revestido da glória de Deus, de colocar o rosto no pó, se humilhar, rasgar o seu coração, de louvar com intensidade, de orar com intensidade. Nós vemos o quanto hoje o corpo de Cristo está deficiente, está se perdendo dos princípios, está se perdendo da essência de Cristo, porque não consegue, como diz Jesus, orar, vigiar por uma hora. Não consegue. E nós podemos entender muitas vezes que a justificativa não, mas é uma fase. É uma fase de crescimento. O cristão não conseguia orar muitas vezes uma hora, meia hora ou 2 horas, ou passar uma tarde de jejum, um dia de jejum, um dia de consagração. Não é fase, mas tem cristãos que têm anos e anos que não conseguiu ainda passar um mês sem faltar um dia de orar. Tem cristão que não consegue passar uma semana firme em oração, passa um dia, não ora 2, não ora 3, ora o outro dia, não ora 4, 5, um dia sim, um dia não, 2 dias sim, outro dia não. Tem muitos cristãos que ainda não têm essa firmeza, e isso não é fase, isso é negligência. Porque é fase, vai crescer. Se com um ano não conseguiu, é negligência. Nós sabemos que aquele que é novo convertido, ele vai se adaptar, ele vai passar por um processo, sim, de uma vida em Cristo. Ele vai precisar ser alimentado, ele vai precisar ser cuidado, ele vai precisar ser orientado pelos seus líderes, ele vai muitas vezes precisar ser sustentado, vai precisar paciência, porque ele está chegando agora, ele vai conhecer tudo novo, ele vai se adaptar a uma nova forma de vida que nós sabemos que não é fácil. Mas existe fases e fases. O processo de crescimento dessa fase do cristão de adaptação, ele é o primeiro ano como ovelha. É o primeiro ano. Cristão que já tem mais de 2 anos e não consegue ter firmeza de orar uma semana consecutiva, um mês consecutivo, ele não está em processo, ele não está em aperfeiçoamento inicial, ele está em negligência espiritual. Ele está negligenciando a vida com Deus, porque já se tem aí entendimento do que se é necessário. Muitos dizem, a salvação, ela tem como consequência do cristão ter fome e sede da palavra de Deus. Coerente, corretíssimo, corretíssimo. É por isso que eu falo que se em 2 anos o cristão ainda continua se arrastando, um mês ora, outro mês se reconcilia e outro mês começa a não orar mais, outro mês se reconcilia, ele não está em fase de crescimento, ele não está em processo de adaptação, ele está em negligência espiritual. Ele está negligenciando a ordem de Deus. Já deu para ele entender aquilo que Deus quer. Já deu para entender a vontade do Senhor. O Espírito Santo certamente já se moveu. Já recebeu do primeiro amor. Já recebeu do direcionamento, do ágape de Deus. Da vontade de Deus, da perfeição de Deus. Agora requer que o Espírito Santo de Deus, ele tenha o controle da vida do cristão. Se ele não tiver o controle da vida do cristão, ele nunca vai ter crescimento,
ele sempre vai parar no mesmo processo, ele vai continuar sendo negligente, ele vai continuar vivendo em destruição, ele vai continuar vivendo distante da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, porque sim, o Espírito Santo ele é apagado, a palavra de Deus sim, ela é apagada. Aquele que não busca, aquele que não ora, ele rapidamente esquece daquilo que Deus trouxe ao seu coração. Ele rapidamente esquece quem ele é. Então, se eu e você somos verdadeiros discípulos, nós temos que entender que a nossa vida, ela deve ser de oração. Nós não, como cristão de 2 anos acima, não é para orarmos mais apenas 30 minutos, 35 minutos, 1 hora. É para nós estarmos em um nível mais alto. É para nós estarmos em um nível de adoração mais profundo. É para nós estarmos em um nível de santidade notório. O Senhor, Ele ministra dia após dia. Ele ensina dia após dia em nossas vidas. Ele se move de todas as formas. Ele usa o louvor, Ele usa um irmão, Ele usa uma palavra, Ele usa uma oração. Há de todas as formas o direcionamento de Deus sobre nossas vidas. Nós, muitas vezes, que negligenciamos o ato de obediência. É nós que muitas vezes nos desligamos, não deixamos o Espírito Santo tomar conta do nosso ser. Quando nós nos afastamos do Espírito Santo, não há vontade de orar, não há vontade de ler a palavra, não há desejo algum de jejuar, não há desejo de se reunir como igreja, não há desejo de mudança. Há um desejo, ao contrário, perverso, mudando, vai dando lugar a um outro espírito que não o de Deus. Então nós temos que compreender que essa luta para ser cristão é algo muito mais sério do que somente falar. Do que somente dizer eu sou cristão, eu vou na igreja todos os domingos, ou até mesmo participo do círculo de oração. Eu participo das campanhas, das vigílias, mas se você não tem intimidade de orar, de buscar Deus no seu íntimo, você não está sendo cristão, você está sendo religioso. Você está enganando a si mesmo. Se você tem sentido queimar no seu coração, sabe, o Espírito Santo, ele vem como um fogo, como uma chama, como no dia de Pentecostes, ele disse que estava sobre a cabeça, como chamas de fogo, chamas de fogo. Esse fogo, ele não fica só aqui, ele desce para o nosso corpo, para o nosso coração, ele nos toma por completo. Esse fogo, ele não permite que a gente descanse. É o Espírito Santo nos chamando. Vamos orar, vamos meditar, vamos ler a palavra, vamos nos consagrar, vamos nos reunir como igreja. Vai na casa de um irmão, fala do meu amor. Vai na casa de outro irmão, canta um salmo. Vai na casa de outro irmão, ministra cura. Vai na casa de outro irmão. E quando você entra na presença dele, seu corpo é totalmente tomado. Você começa a orar em línguas, você começa a sentir a glória de Deus, o ambiente sendo transformado, sua carne estremece, a sensação no seu corpo é diferente. Você começa, se tiver visões, o Senhor já começa a liberar visões. Se tem discernimento, o Senhor já começa a trazer discernimento, cânticos espirituais novos, novas línguas. Oh, aleluias! Isso quando nós temos intimidade com o Espírito Santo de Deus. Isso quando nós somos verdadeiros discípulos do Senhor, verdadeiros cristãos. Nós somos caracterizados por esse fogo, que é o fogo do Espírito Santo. É o fogo da glória de Deus, é o fogo que nós vemos diante dos céus. O trono é recheado da glória de Deus, e essa glória, tanto nos serafins, nos querubins, elas manifestam como fogo. O trono do Senhor é água, são rios, mas são rios que fluem como fogo. Oh, aleluia! Então nós precisamos voltar a essa essência do cristianismo. Nós precisamos gastar, nos esbanjar, nos derramar, ter tempo de vida com o Espírito Santo de Deus.
Nós precisamos voltar de novo a desejar não estar nas redes sociais, não estar rodeados com amigos, não desejar ir para o trabalho, não desejar uma coisa ou outra, realizações materiais, mas o nosso coração, ele precisa voltar ao desejo de buscar Deus, a essência de Deus, porque isso é ser verdadeiro cristão. Quando você deseja estar perto de Cristo, perto do Espírito Santo de Deus, isso é ser verdadeiro cristão. Ser verdadeiro cristão é você andar em amor, é você andar em perdão, é você andar em misericórdia. Ser verdadeiro cristão é você não se deixar levar pelo sistema desse mundo, não se deixar levar pelos levantes que irão aparecer, pelos falatórios, pelas tentações. Você ser verdadeiro cristão é você manifestar o amor de Deus, é não fazer acepção de pessoas, é ouvir o Espírito Santo e prontamente obedecer. É em todos os lugares que você for, a prioridade é Cristo à frente. É em tudo que você for fazer para a glória de Deus. É em tudo que você trabalhar, você entender que a recompensa vem do Senhor e não de homens. É se empenhar com zelo, no estudo, na meditação, na comunhão com Deus, com zelo pelo nome de Deus, não usar o nome de Deus em vão, que não é você falar algo e usar, por exemplo, eu falar: Deus me livre disso. Isso não é usar o nome de Deus em vão, mas é você se dizer cristão e carregar um testemunho maligno, um testemunho que não glorifica o nome de Deus. Então isso é sim também zombar do nome de Deus, é levar o nome de Deus em vão. Então nós precisamos amadurecer. É tempo da igreja acordar e viver verdadeiramente as obras da luz e não das trevas. Já é tempo do cristão não orar apenas uma hora, como eu citei, é orar com intensidade, orar com todo o coração, não falando só de boca, mas rasgando o seu interior, se humilhando, jejuando, porque como na igreja de Tessalonicenses, havia circulado cartas de que Jesus estava prestes a voltar. Cartas essas que não foi de autoria dos discípulos. Mas as pessoas estavam abandonando suas formas de vida para se preparar para a vinda de Cristo, porque eles achavam que seriam naquele período. E o que acontece? Paulo vem: calma, não é assim. Ainda vai passar ainda um tempo, vai ainda se levantar um homem da iniquidade, o filho da perdição, e ele começa a descrever todo o cenário que se daria, a vinda de Cristo. Só que esse tempo passou. Jesus, o gato subiu aqui. Só que esse tempo passou. E hoje nós estamos vivendo esse tempo. Se tremer um pouquinho é o gato, viu? Que ele tá aqui. Esse tempo ele passou lá na fase de Paulo, na fase daquela igreja de Tessalonicenses, onde ele falou, onde ele citou. Mas essa fase hoje se encontra em nós. Já é tempo de pararmos de priorizar trabalho. Eu não estou falando deixar de trabalhar, mas eu estou falando, não é o seu trabalho tomar todo o seu tempo a ponto de você não ter tempo para buscar Deus. É priorizar Cristo, é deixar que Ele seja a primícia. Se você não consegue orar à noite quando chega do trabalho que está cansado, ora pela manhã. Ora antes de ir para o trabalho, acorda mais cedo. É melhor você ficar cansado no trabalho ou até mesmo você ter que se esforçar mais no trabalho do que você chegar em casa e passar mais um dia longe da presença de Deus, acumulando juízo. É melhor, é preferível você, muitas vezes, até mesmo eu aconselho, não é uma coisa que se deveria, fazer um jejum de um celular para parar de estar ali 24 horas com ele na mão, se você não consegue se desligar. Nós precisamos criar
criar uma organização espiritual para as nossas vidas. Nós não podemos andar conforme o nosso coração quer, o nosso coração é enganoso. Nós não podemos deixar de cultuar, não podemos deixar de orar, de ler a Bíblia por causa de coisas pequenas, porque não é mais tempo disso. Nós estamos vendo aí o cenário desse mundo. Breve Jesus retornará para buscar a igreja. Será que você é cristão verdadeiramente? Será que você está pronto para esse dia? Será que as suas vestes estão limpas? Estão brancas? Será que o seu coração está puro? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem queimado dessa forma que eu falei? Tem queimado de amor pelo Senhor, pela obra de Deus? Tem queimado por estar na presença dEle? Por estar se alimentando da palavra? Por estar se alimentando do Espírito Santo de Deus? Será que você tem sentido isso? Se você tem sentido isso, continue, você está no caminho certo. Você está vivendo verdadeiramente como um cristão. E eu creio que Deus a cada dia vai aperfeiçoar cada vez mais e te mostrar o caminho que você deve seguir. Eu creio que de forma nenhuma o Senhor vai deixar de falar com você, porque você tem buscado nele, você tem estado nele, e essa fome e sede, ela só vai aumentar. Quanto mais se busca, mais se quer. Quanto mais a fonte é aberta, mais água ela jorra, mais água ela derrama, mais fogo é derramado, mais glória começa a fluir, mais o desejo de estar na presença dele vai aumentar. É como aquele amigo, sabe aquele melhor amigo? Que muitas vezes a gente faz esses melhores amigos na nossa infância. E a gente toda hora quer estar na casa desse amigo, quer estar com esse amigo, quer sair com esse amigo. A gente conta os minutos para estar ali com esse amigo. Da mesma forma, é quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós estamos queimando como verdadeiros cristãos, nós sentimos essa vontade de estar com Cristo a todo tempo, de estar no Espírito Santo a todo tempo, de estar fluindo a todo tempo na presença do Senhor. Se você não tem vivido isso, você precisa retornar ao conceito de cristão. Você precisa buscar a presença do Senhor com excelência. Você precisa se dedicar à santidade, buscar em oração, buscar em jejum, buscar em consagração, tudo que tem a presença de Deus e a palavra de Deus, você precisa se unir para que esse fogo volte novamente a reacender. E assim como Paulo diz, Paulo fala para Timóteo, olha, foi você que apagou os dons, Timóteo, estou falando com as minhas palavras. Então você que tem que buscar com que esses dons venham ser reacesos. É você que tem que ir atrás. Não é uma oração com imposição de mãos que vai te dar novamente aquele choque, que você vai fluir como você fluía no início, no primeiro amor. Não, agora você vai ter que conquistar dia após dia, como Moisés. Moisés, ao descer do monte, ele vai, por aquele momento que ele viu ali o bezerro de ouro, o povo idolatrando, ele quebra as tábuas. E o Senhor fala, você vai subir novamente, e você quem vai quebrar a pedra, talhar a pedra, e você novamente vai ter que refazer tudo de novo. O que nós aprendemos com isso? Essa aliança, quem quebrou? Essa idolatria? Essa prostituição espiritual, quem cometeu foi nós no sentido daqueles que estão negligenciando a salvação. Então quem tem que conquistar novamente tudo isso? Aqueles que quebraram, aqueles que jogaram a tábua no chão, que esqueceram da lei, que esqueceram o que é ser cristão. E é esses que têm que retornar, pegar graveto por graveto, colocar novamente diante do altar e começar a abanar até o fogo pegar e reacender novamente. O que é esses graveto por graveto? É aumentando a oração, aumentando o jejum, aumentando a união, e assim
vez por vez o Senhor vai fortalecendo, sem quebrar, sem falhar. Uma vida realmente de santidade, sem oscilação. Então nós precisamos compreender que nessa fase final não é fase mais de você vigiar apenas meia hora, vigiar apenas uma hora. Não, não é. É tempo de você gastar tempo, gastar intimidade com Deus ali. Senhor, eu ouço a tua voz. Como que você vai ser direcionado nos dias finais? Como que você vai receber a orientação do Senhor se você não tem intimidade com Deus, se você não tem buscado a intimidade com Deus, ou se você tem buscado, mas ainda não é um nível que você consiga ouvir a voz do Senhor? Como você vai escapar? Como que o cristão verdadeiro, ele consegue ser cristão? Quando ele põe em prática os principais princípios da palavra de Deus, que é santificação. E santificação inclui eu ter intimidade com Deus através da oração, através da meditação na palavra. Somente aí, e o jejum, somente aí você vai conseguir se conectar com Deus através da fé. Tudo é por fé. Para você orar, você precisa de fé. Para você meditar na palavra, você precisa de fé. Para você jejuar, você precisa de fé. Para você congregar, você precisa de fé. Tudo é movido por fé. Então, como cristão, nós precisamos entender que esse processo é necessário para que a gente venha a ser aprovado, sim, por Deus. Nós somos muito limitados. Nós somos muito deficientes. E se nós não agirmos assim, nós vamos continuar nessa deficiência espiritual, porque a nossa carne, ela não quer buscar Deus. O nosso espírito, sim, mas a nossa carne, ela não quer buscar Deus. A nossa carne, ela quer nos atrapalhar. Quando nós pensamos, eu vou orar, eu ouvi a palavra, me deu aquela vontade de orar, de buscar Deus, de queimar, como a irmã disse. A carne diz, não, mas eu estou tão cansada. A carne diz, não, amanhã tu faz, para tu fazer com excelência. Não, amanhã tu vai fazer dessa forma aqui, porque assim vai fluir melhor. Ela quer te tirar daquele momento que o Senhor está te chamando. Ela quer te tirar, te distrair, para que você não venha dar ouvidos amanhã. Amanhã ela faz você esquecer. Amanhã ela faz você deixar para o outro dia. Amanhã ela te enche de coisas durante o dia para que você não ore naquele momento, naquele horário que você marcou. Então, nós temos que viver uma vida de cristianismo verdadeiro, um ser cristão de verdade e não apenas por boca. Se nós não conseguimos perdoar um irmão, se nós ainda nos chateamos por pequenas situações, se nós ainda estamos vivendo em falha com o tempo com Deus, com a oração, com a palavra, que é algo que o Senhor diz. O Senhor conta uma história muito interessante. Ele fala que se um servo ele foi contratado para servir a mesa, ele vai para o campo, ele volta, ele serve a mesa, ele diz, esse servo, ele está sendo digno de um título, ele fez obras grandiosas, ele fez coisas extraordinárias. Não, estou explicando com minhas palavras. Ele vai dizer, ele não fez mais do que a sua obrigação. Ele foi contratado para servir à mesa. Ele foi contratado para servir a um patrão. Então ele não está fazendo nada mais do que a obrigação. Então como que um cristão verdadeiro, que se diz cristão, como que ele não consegue ter uma excelência em algo que é sua obrigação, que é meditar na palavra, que é estar em oração, que é estar em jejum, vigilante, ouvindo a voz do Senhor, fluindo nos dons? Como que ele não consegue viver isso? E como que um cristão nesse perfil, ele vai conseguir suportar a vinda do Senhor Jesus? Como que ele está se preparando dessa forma para encontrar com o Senhor Jesus, se ele não escuta a voz do noivo, se ele não consegue ter intimidade com o noivo? Você se casaria com alguém que não conhece, que não tem intimidade, que não ouve a voz, que nunca ouviu a voz?
Da mesma forma, o Senhor, Ele não vai se unir, Ele não vai casar com alguém que Ele não conhece. Então entenda, é um chamado a ser cristão de verdade. É um chamado a fluir de verdade, a parar de ser menino e viver como uma noiva madura, viver como uma mulher, como uma noiva que aguarda o seu noivo, adornada, pura, limpa, preparada para esse grande dia. Então, se de fato um cristão não consegue vencer as coisas pequenas, não consegue orar uma semana, não consegue ser fiel num tempo com Deus, num tempo de intimidade com aquele que diz que é seu Senhor, seu Salvador, seu Pai, seu amigo, se não consegue, então não vai conseguir passar o que tem que passar nesta terra para encontrar com o noivo. Não vai conseguir, porque não está ouvindo a voz do Senhor Jesus. Vai se cair em coisas pequenas, se vier coisas maiores, não consegue nem se levantar, porque muitos nem das pequenas conseguem se levantar. Fracassam nas pequenininhas. Eu não falo isso com palavras talvez duras, como ofensa, mas eu falo como um alerta. Não foi isso que o Senhor preparou. Não foi assim que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para ser vitorioso, mas depende de você. Não é aquelas palavras de bênção, vem para Cristo, que sua vida vai mudar, que seu destino vai mudar, que tudo vai ser abençoado e próspero. Sim, acontece isso sim, mas se você cumprir seu papel. Ah, mas agora Deus depende de mim? Sim, em certos pontos sim. Ele diz bate e Ele abre. Ele diz pede e eu dou. Ele diz clama e eu respondo. Ele diz vem a mim. Então nós temos que entender que sim, depende da nossa posição. O Senhor não nos obriga a viver para Ele. O Senhor, Ele até em sua palavra, nós entendemos que o Senhor Ele se doou para a salvação. E o que uma coisa tão simples nos mostra? Como Ele se doou, Ele também nos mostra que nós que queremos seguir a Ele, que amamos a Ele, nós temos que se doar em amor a Cristo, voluntariamente. Então Ele não vai nos obrigar. Ele espera que cada um de nós venhamos cumprir o voto que nós fizemos. Como diz em Eclesiastes 5:5, se você fez um voto e não cumprir, está pecando. É melhor que nem tivesse feito. Então eu digo, se você fez um voto com o Senhor, em seguir, em andar com Ele, em viver para Ele, então comece a viver hoje. Se levante, não importa o nível profundo que você tenha caído, que você tenha parado, o nível de negligência que você tenha executado, se levante hoje, busque hoje. Se o Espírito Santo tem falado com você, dê ouvido hoje, não espere para amanhã, não espere para depois. Ao você ouvir, ao encerrar essas palavras aqui, se o Senhor te tocou a orar, ore. Se o Senhor te tocou a mudar de vida, mude. É agora, chegou a hora. É o momento do Espírito Santo falar à igreja que é tempo de avivamento, que é tempo de renúncia, que é tempo de santificação. Já era aquele tempo em que nós poderíamos descansar. Hoje o nosso descanso, ele deve ser firmado na eternidade. É assim, eu vivo hoje, eu estou lutando hoje, eu estou buscando hoje, eu estou renunciando hoje, para que na eternidade o meu pensamento será esse, em que eu venha descansar de tudo aquilo que eu vivi. Mas não podemos descansar hoje, nós temos que descansar lá na eternidade. Nós temos que aqui trabalhar, nós temos que aqui renunciar, nós temos que aqui buscar a santidade, porque sem ela ninguém vê Deus, sem ela ninguém alcança a salvação. Você pode ter tido fé, eu tenho fé, a salvação é pela fé. E tem muitos que viveram a fé e abandonaram. Tem muitos que receberam a salvação, que tocaram a salvação com suas próprias mãos. Tocaram, que viram a face de Cristo, sentiram o queimar, mas desistiram da fé.
Tem muitos que ainda nem souberam o que é esse queimar, porque ainda não viveu nesse extraordinário de Deus. A fé, ela é uma garantia em nossos corações e é dada por Ele para que a gente venha ter acesso ao Pai. A salvação é sim pela fé, mas nós temos que cultivar essa fé, porque sem ela, se nós nos perdermos dela, nós não conseguiremos chegar em lugar nenhum. Então viva, busque hoje, busque agora. O Senhor te chama. Não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou dizendo, vem a Cristo, segue a Cristo. É o Senhor, é o Espírito Santo que tem clamado. A sabedoria, como diz Provérbio, tem clamado em todas as esquinas. Mas quem está indo? O Senhor está chamando, o Espírito Santo está chamando. Não são as minhas palavras, é o que Deus está mostrando. Então viva para Ele enquanto é tempo. Busque santidade enquanto é tempo. Peça ajuda em oração, em jejum. Não desista. Se levante ainda há tempo, mas se você correr hoje, se você fizer realizar esse voto, essa aliança, renovar essa aliança com Ele hoje. E quando eu falo isso, não é apenas, é importante que você ore e você diga, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor, é importante sim. Mas a principal obra que vai contar como uma aliança refeita é a sua forma de agir com Cristo a partir daqui. A partir dessa aliança firmada. Então faça essa aliança, reafirme essa aliança enquanto há tempo. Você não sabe o que te aguarda amanhã, você não sabe o que te aguarda daqui a 5 minutos. A vida do ser humano é um sopro. Você pode hoje estar me ouvindo e amanhã não estar mais. Eu posso hoje estar falando e amanhã não estar mais. Então, enquanto você pode, enquanto há tempo, enquanto o Senhor está falando ao seu coração, agarre que isso é uma esperança que o Senhor está te dando e tome posse e comece a seguir verdadeiramente o princípio cristão. Não queira ser como o mundo, tome como exemplo Paulo, Pedro, Jesus, tome como exemplo Timóteo. Tome como exemplo esses homens que deixaram um legado grandioso. Então, siga Jesus de uma forma íntegra, como cristão, como servo, como discípulo, como filho. Siga. Amém? Então, essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar. E eu gostaria de encerrar com uma oração. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor falou e Ele vai continuar falando em nome de Jesus, porque essa é a vontade dEle. Até que tudo se cumpra, Ele vai tocar trombeta nessa terra. Ele vai anunciar diante dos seus servos, usar a boca dos seus servos, do seu corpo. Ele vai anunciar nos 4 cantos da terra a vontade dEle. E é a vontade dEle que você esteja na glória, que você alcance a eternidade. Agarre isso, agarre essa esperança e viva para Ele. Deixa eu orar. Querido Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós encerramos esse momento, mas continuaremos, Pai, diante da Tua presença, firmados no amor, firmados na bondade e misericórdia do Senhor, crendo no sacrifício da cruz, crendo no sangue remidor, crendo que o Senhor é poderoso para nos salvar, nos libertar, nos curar. Pai, eu oro por aqueles que estão fracos na fé, por aqueles, Pai, que têm
ainda negligenciado uma vida íntima contigo. Eu te peço que o Espírito Santo de Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, que ele seja enviado para convencer os corações, para alertar os corações, para chamar a santidade, para reavivar essas vidas diante da tua presença, para que elas possam fluir, Senhor, queimar, Pai, em nome de Jesus, de acordo com a tua vontade. Tu és o Deus do impossível. Levanta, Pai, essas vidas para o teu louvor, assim como o vale de ossos secos, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é uma profecia que o Senhor nos garante que irá acontecer, e chegou o tempo de acontecer, não só com a nação de Israel, mas com todo o teu povo, Pai, com todos aqueles, Pai, que receberam o direito de se tornar filhos de Deus. Nós cremos, Pai, que todos esses, Pai, irão, em nome de Jesus, verdadeiramente se tornarem, te seguirem, crer no teu nome, Pai, andar, Senhor, segundo a tua palavra, Pai. Vai levantando, Pai, esse exército, vai renovando as forças, Pai, dos teus servos, vai dando, Pai, orientação em nome de Jesus, vai dando força para conseguir vigiar horas a mais, para ter momentos contigo com excelência, com integridade, Pai, com pureza, Pai, não só falando de boca, Pai, mas com o coração, Senhor, completamente, com o coração completamente, Pai, inclinado à tua vontade, com o coração, Pai, completamente unido a ti. Responde, Pai, a cada um conforme a tua vontade. Direciona ao caminho da justiça, ao caminho da retidão. Senhor, que cada um venha reafirmar a aliança, Pai, diante da tua presença, e te convidar novamente para ser o primeiro, o único, o principal, em nome de Jesus. Senhor, que cada vida seja um contigo, Pai, para que no último dia o Senhor venha ressuscitá-los para a glória eterna. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que seja repreendido, Pai, em nome de Jesus, toda obra das trevas, todo pensamento contrário de desistência, todo espírito de morte, todo espírito de contendas, todo espírito, Pai, de desânimo, Pai, que tem colocado desânimo, que tem colocado frieza, mentira, toda doutrina de demônio, venha cair por terra em nome de Jesus, e que essas vidas possam estar livres para te adorar e te cultuar. Senhor, também coloca o desejo no coração de cada um em estar em tua presença, Pai, que é o principal. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Essa pausa que eu dei é que por um minuto eu ia me engasgando, né? E eu sou muito fácil de me engasgar. Essa é a realidade. Já me engasguei chorando de todas as formas. E eu sei que também algo eu nem deveria ter falado, talvez, né? Mas, assim, eu gostaria que vocês compreendessem. Que muitas vezes a gente entende como algo que o inimigo tenta de todas as formas atrapalhar o momento, atrapalhar o mover de Deus. Mas estamos aqui para a glória do Senhor e graças a Deus, né, não aconteceu. Consegui concluir, e eu creio em nome de Jesus que a sua vida vai mudar. Sim, ela vai mudar. Quando você entender, quando o Espírito Santo te tocar, você vai sentir algo diferente, você será movido de uma forma diferente e você vai aplicar os princípios, sim, a verdade, a obediência, a santidade, a permanência na presença de Deus. Então, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima live, né, se o Senhor nos permitir. Amém?